Fala pessoal, tudo bem com vocês? A farra continua. Depois do cartão corporativo de André Sanches, agora as notas fiscais de Duílio Monteiro Alves. Gastando a rodo. Para fins pessoais. De cerveja, vinhos, chocolates, até remédio para disfunção erétil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Meu amigo, cara, que fase que tá o Corinthians, hein? Uma matéria espetacular do GE, Globoesporte.com, através do Bruno Cassucci. Uma matéria investigativa que demorou 6 dias em termos de apurações e verificações de documentos para ser confirmada e publicada nessa terça-feira. Uma matéria arrasa quarteirão que apenas me parece mais uma pontinha de um grandioso iceberg, que a gente ainda não sabe o tamanho dele. Mas o cartão corporativo lá, utilizado num Réveillon por André Sanches, ele faz parte de uma outra ponta desse iceberg. E de repente, as coisas começam a vir à tona. Mais do que as coisas virem à tona, uma clara e evidente incompetência, para usar esse termo, do Conselho do Corinthians em apurar, fiscalizar e investigar os próprios mandatários, os próprios dirigentes, porque esse é o papel de um conselho de um clube, é ser um órgão fiscalizador, pois esse conselho ele está humilhado. Esse conselho do Corinthians ele é um fracasso, um retumbante fracasso. Eu teria vergonha de sair na rua, porque esse conselho não conseguiu nem pegar um cartão corporativo de um presidente que utilizou num Réveillon e depois, em outros dias, licenciado, porque ele não estava nem exercendo o cargo, ele estava em férias, no chamado recesso do final do ano, mas estava com ele o cartão corporativo do clube, usando tanto lá em Rio Grande do Norte, quanto em Fernando de Noronha. E agora, essa matéria do GE, ela lança gastos na casa de 86 mil reais num período de 40 dias do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Assim, gastos indiscriminados. Tem um relatório todo lá no site, vocês podem acompanhar. Muitos já viram a matéria, muitos já viram a repercussão por rede social e também pelo noticiário. Então, estou aqui para falar a respeito e também me posicionar. Mas, cara, é impressionante. Porque aí, nesses gastos do Duílio, esses gastos eles são em espécie, diferentemente do cartão corporativo do Andrés. Esses 80 mil reais eles foram adiantados para uso do presidente. E aí, o presidente usou, não para fins do clube, porque o presidente ele pode utilizar de alguns recursos para você viajar, para você contratar um jogador. Todo mundo sabe disso, né? O cartão corporativo é utilizado para isso também. Você precisa, inclusive, se reunir com um empresário num jantar no interior de São Paulo. Ok, você vai lá e paga com... E muitas vezes os caras já ainda dão uma exagerada, pede um vinho aqui, outro ali, mas tudo bem. Tá no jogo, tá no pacote. Agora, você ficar comprando remédio para disfunção erétil, nossa senhora, mas aí, cara, isso é o símbolo da sacanagem que estão fazendo com o Corinthians. É uma caricatura, é um símbolo, é uma expressão, é uma hipérbole de tudo que está acontecendo. Porque o cara chega ao cúmulo de usar o clube para comprar remédio contra ou para ereção. Cara, que loucura isso, velho. Que coisa surreal. E aí vira piada, vira manchete. Mas não é só isso. E aí a matéria traz coisas mais graves ainda, muito mais graves do que um remedinho lá para disfunção erétil, que é ridículo, é ridículo. E outra, tá tudo bem, isso é um problema de saúde, beleza. Agora, não pode usar dinheiro do clube para isso, né? Não tem nada a ver com gastos para o clube. Um presidente comprar um remédio para qualquer tipo de remédio.
Vamos combinar? Assim como os gastos na casa de 30 mil reais, porque desses 80 mil, eles conseguiram um relatório de todas as notas fiscais utilizadas nesse relatório de despesas, assinada por um motorista ou assessor pessoal de Nilson Grilo, do Duílio, que negou, inclusive, que a assinatura fosse dele. E aí a matéria foi lá na junta comercial, na empresa do Denilson, e viu que se tratava da mesma assinatura. Pois bem, esses mais de 30 mil reais, eles foram gastos num mercadinho em Jardim Ângelo, na zona sul de São Paulo. Gente, vocês sabem, ou quem não é de São Paulo, né? Itaquera, zona leste, extremo da zona leste, zona sul de São Paulo. Tá? Cara, eu não sei exatamente a distância, mas dá mais de 50 quilômetros. É muito longe. Mas ok, os gastos, a maior parte dos gastos, eles estão lá nesse mercadinho. Aí o Cassucci, como bom repórter investigativo, o que fez? Caramba, que tanto gasto aqui num mercadinho? Deixa eu ir lá ver esse mercadinho. Foi lá e era uma residência. E aí, segundo, né, as pessoas que moram lá, cara, nunca teve um mercado aqui. Não tinha um estabelecimento comercial, sempre foi uma residência. Aí, gente, isso pode ser muito mais grave do que a matéria sugere. Só que aí isso é caso para a polícia investigar, tá? Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É estranho, né? É no mínimo suspeito. Os gastos estão relacionados a uma empresa que não está no lugar onde ela foi registrada. Que loucura, gente. É óbvio que tem... É óbvio, é meio determinante, né? Mas provavelmente tem muito mais de onde isso está saindo. Tá? O Duílio evidentemente nega, disse que inclusive documentos foram furtados do clube, que registrou um boletim de ocorrência. Aí vocês percebam o tamanho do buraco. Se o clube percebeu que alguns documentos foram furtados ou extraviados, gerando inclusive um boletim de ocorrência, o que tinha nesses documentos? Então tem muito mais coisa que a gente ainda não sabe e não descobriu. E um brinde, né? Uma ode, um salve ao jornalismo investigativo. E as investigações que precisam continuar. Porque dentro do clube, pelo visto, nada vai acontecer. Porque o conselho está dizendo que agora vai fiscalizar, agora vai verificar, comissão de ética, não sei o quê. Gente, vocês estão vendo a coisa acontecer há muito tempo e nada fizeram. Nada fizeram. O Andrés devolveu os 15 mil lá do cartão corporativo porque descobriram. Ah, não é... Sou eu mesmo. Pode deixar que eu faça um pix aí. E o que não descobriram? E se não tivessem descoberto? Não percebeu? Que ele disse que se confundiu, né? Que ele gastou o cartão do clube. Aí, bom, se você está gastando 15 mil reais no teu cartão de crédito, o que você vai esperar no dia 5, no dia 10, no dia 15 do mês que vem? Que estejam lá aqueles custos na tua fatura, né? Aí, de repente, a fatura dele veio 15 mil mais barata e ele não percebeu. Ele falou, caramba, poxa, eu gasto, sei lá, 10, 15, 20, 30 no cartão, aí veio 5 só e eu não percebi? E aí agora o Duílio, com notas fiscais comprovadas, inclusive na Secretaria da Fazenda. Porque o Duílio disse que pode ser que esses documentos tenham sido manipulados, né? Foi a defesa dele, num primeiro momento. Mas o GE confirmou a veracidade dessas notas fiscais. Que tem muito mais coisa, né, gente? Tem muito mais coisa aqui. Tem a lista completa, tem chocolates, tem fast food, tem alimentação, que é a maior parte, mas assim... E aí a compra de um dos remédios para disfunção erétil foi numa farmácia em Fortaleza, justamente no dia em que o Corinthians jogou a semifinal da Sul-Americana contra o Fortaleza lá em 2023. Então, estava viajando com o clube, né? Na farmácia ali, mas aí usando o dinheiro do clube. A minha pergunta é onde isso vai parar, gente? Porque
até para os rivais, né? Vira meio chacota, né? Caramba, pô, né, tá comprando remédio para isso, pô, tá gastando não sei o quê e tal. Ah, o cara tava lá no Réveillon, como disse o Andrés, né? Às vezes o cara toma um pouquinho a mais do Réveillon e se confunde. Beleza. É porque virou tão chacota sacanear o clube que os caras já não estão mais nem aí. Eles já não estão mais nem aí, porque nada acontece. Esses caras, inclusive, são membros vitalícios. Eles são membros do CORE, um conselho que analisa e investiga né, e tem um poder sobre o conselho. Esses caras, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio, Andrés. Cara, o que o conselho está fazendo que ainda não tomou uma providência? Tem um protesto da Gaviões para essa quinta-feira no Parque São Jorge. E essa notícia sai justamente na antevéspera desse protesto. Alguma coisa precisa ser feita. Porque é inegável, é inevitável a gente não comparar com o Cruzeiro. O Cruzeiro, gente, foi saqueado, que é o que está acontecendo, tá? O Cruzeiro foi saqueado de todas as formas, e vocês lembram o que aconteceu. Não era um time para cair, não era um time para disputar a segunda divisão, e de repente, tudo o que aconteceu no extracampo, depois de 2 títulos de Copa do Brasil em sequência, que os caras forraram os bolsos de dinheiro, distribuíam dinheiro no vestiário com bichos para jogador, e muita gente se beneficiou, se locupletou disso. O que aconteceu? O clube quase foi para a 3ª divisão. O clube se afundou em dívidas que quase não sai de lá. O Ronaldo Fenômeno, quando compra por 400 milhões o clube, muita gente achou que ele ia investir, ele chegou lá e falou assim, caramba, os times que o Cruzeiro montou na Série B foram terríveis, porque ele precisava pagar a conta. E aí depois ele vendeu para o Pedrinho e o Pedrinho agora está investindo. Só depois que voltou para a Série A, porque ficou 3 anos para voltar. Vocês vão me dizer que isso não está afetando o campo no Corinthians? Com o jogador querendo arrumar uma barca rapidinho, com o jogador reclamando que não sabe se o dinheiro vai entrar, com o jogador que daqui a pouco decide não vir para o clube no meio de tudo isso, porque a janela está aberta. O Corinthians está precisando de reforços. O time não está jogando nada. E aí, como é que você faz? Você, jogador, o Corinthians te liga, você pensa, não tem nem presidente, gente. O presidente que está hoje tentando apagar os incêndios, pagar a dívida da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas para não ter transferban, para resolver isso e aquilo. O presidente é presidente até o dia 9. E eu não vou nem falar da questão dentro de campo aqui, porque tem uma sequência duríssima, o Dorival não está achando o time, mas, cara, não são coisas separadas. É o clube que está envolto nisso tudo. O presidente do clube está afastado. O ex-presidente gastou um dinheiro que não era dele no cartão corporativo. O antecessor ainda, que foi, na verdade, o contrário, né? Mas um desses antecessores gastou 80 pau, gente, do clube para fins pessoais. Mas onde é que nós vamos parar? Que loucura, gente. Que loucura. Isso não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa de onde isso vem. Só que o clube precisa fazer alguma coisa. Senão, o torcedor precisa fazer alguma coisa. A imprensa está fazendo a parte dela. A polícia, quando recebe a denúncia, está fazendo a parte dela. Mas, cara, tá demais. Tá demais. A impunidade e o destemor desses caras é impressionante. Para eles, ó, tanto faz como tanto fez. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Volto na próxima. Tchau.